Você já parou para observar como certas memórias parecem ganhar vida própria, pairando sobre o presente como uma névoa persistente? Há uma armadilha sutil na forma como nos relacionamos com o passado, especialmente quando permitimos que ele se torne mais real que o próprio agora. A nostalgia, em sua dose saudável, pode ser reconfortante, mas quando se transforma em moradia permanente, ela nos condena a uma existência fantasmagórica, onde sempre estamos olhando para trás e nunca verdadeiramente presentes. O conceito de nostalgia surgiu originalmente no século XVII como uma condição médica, uma melancolia profunda associada ao desejo de retornar à terra natal. Soldados suíços mercenários sofriam de tal saudade de casa que chegavam a definhar fisicamente. Hoje entendemos que essa ligação emocional com o passado é uma característica universal da experiência humana, mas também reconhecemos seus perigos quando não é equilibrada com a realidade atual. Vivemos numa era onde o passado nunca esteve tão acessível. Fotografias digitais, redes sociais nos lembrando de momentos há anos atrás, streaming de músicas e filmes de décadas passadas. Essa facilidade de acesso cria um ecossistema perfeito para o surgimento do que podemos chamar de fantasmas nostálgicos, pessoas que, sem perceber, começam a habitar mais o ontem do que o hoje. A rotina de quem vive preso à nostalgia tem uma cadência peculiar e profundamente autolimitante. Os dias começam com a verificação compulsiva de lembranças digitais, aqueles alertas que nos mostram o que aconteceu nesse dia anos atrás. Seguem-se longos períodos de escuta de playlists de eras passadas, não por prazer musical genuíno, mas pela tentativa desesperada de reacender emoções que já se foram. As conversas são pontuadas por comparações constantes. Antigamente sim, que era bom, na minha época as coisas eram diferentes. Há um ritual quase religioso de revisitar os mesmos lugares que um dia foram significativos, esperando magicamente que recuperem o brilho perdido, como peregrinos visitando ruínas sagradas. E talvez o mais revelador, a dificuldade em criar novas memórias significativas, pois a energia emocional está toda direcionada para a preservação e repetição do que já foi vivido. Essa existência à sombra do passado não ocorre no vácuo, ela enfrenta pressões constantes de um mundo que insiste em seguir em frente. Há o desconforto silencioso nas reuniões familiares, quando os outros compartilham conquistas recentes e planos futuros, enquanto o fantasma nostálgico só tem histórias repetidas para oferecer. Existe a angústia de ver amigos evoluírem, formarem novas famílias, desenvolverem carreiras, enquanto ele permanece estacionário, como um relógio quebrado mostrando sempre a mesma hora. E talvez a pressão mais cruel venha de dentro. A consciência sutil, mas persistente de que a vida está passando, de que oportunidades estão sendo perdidas, de que o presente está se esvaindo entre os dedos como areia, enquanto seus olhos permanecem fixos no que já se foi. Por trás da aparente confortabilidade da nostalgia crônica, existe um lado invisível profundamente doloroso. Há a solidão peculiar de quem está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, habitando um mundo paralelo de memórias que ninguém mais compartilha completamente. Existe o esvaziamento gradual da identidade, pois quando alguém se define principalmente por quem foi no passado, deixa de investir em quem poderia se tornar no futuro. E há o paradoxo mais cruel. Quanto mais nos apegamos às memórias, mais as distorcemos e as tornamos irreconhecíveis, criando versões idealizadas que nunca existiram de verdade, nos afastando ainda mais da autenticidade que tanto buscamos. A queda, quando vem, raramente é dramática, é mais como um despertar lento e doloroso. Pode começar com a realização de que você não consegue se lembrar de nada significativo dos últimos 6 meses, porque estava muito ocupado revivendo os 6 anos passados. Ou talvez venha através do espelho, ao ver uma fotografia recente e notar, com um choque, os cabelos grisalhos e as rugas que sua mente nostalgicamente insistia em ignorar. E finalmente, o momento de clareza. Perceber que as pessoas que você tanto idealiza do passado seguiram suas vidas, cresceram, mudaram, enquanto você permaneceu congelado no tempo, como um fóssil emocional. Mas esta reflexão não precisa ser um epitáfio, e sim um ponto de virada. O passado é um lugar para visitar, não para morar como aquela casa da infância que podemos revisitar com carinho, mas onde não podemos mais viver porque as portas ficaram pequenas e os cômodos não nos servem mais. As memórias são como fotografias, preciosas para lembrar de onde viemos, mas incapazes de nos mostrar para onde vamos. O antídoto para a nostalgia tóxica não é o esquecimento, mas sim o equilíbrio honrar o passado sem lhe dar o controle sobre o presente. Porque no final, a vida acontece no agora, no espaço entre o que foi e o que ainda pode ser.
E cada momento que passamos habitando fantasmas é um momento que deixamos de viver nossa própria história, que deixamos de ser os protagonistas do nosso próprio presente para nos tornarmos meros curadores de um museu de lembranças.